Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa? Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Bom, se tudo der certo, hoje a gente encerra a nossa sequência de episódios lançados ao vivo, lançados sem edição, como anunciado semana passada. Dessa vez a gente vai falar sobre o final da segunda temporada de Casa do Dragão. Não só o final da temporada, como também da temporada inteira, né? As nossas impressões, as nossas comparações com a primeira temporada, as nossas comparações com Game of Thrones, que a gente não gostaria de comparar, mas a própria série fica querendo forçar a gente a comparar House of the Dragon e Game of Thrones o tempo inteiro. Então é claro que a gente vai aproveitar, estamos aqui gravando na segunda-feira, um dia depois do lançamento do episódio, para falar um pouquinho sobre o que a gente achou dessa segunda temporada. Na primeira temporada, 1 milhão de anos atrás, a gente fez um episódio quando ela começou e um episódio quando ela acabou, né? Dessa vez a gente resolveu fazer uma outra linha, não temos mais tantas expectativas, porque a gente já sabe qual é o tom da série, de certa forma, né? As nossas expectativas eram de saber se o tom da série seria mantido, se a qualidade da série seria mantida na segunda temporada, ou se a coisa ia degringolar, ou nenhum nem outro, né? Vamos chegar às próprias conclusões agora, daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta, é claro, porque tá na hora de House of the Dragon no Meia Opinião. Meia Opinião. Essa segunda temporada de House of the Dragon parte mais ou menos de onde a primeira acabou, né? A gente tem a morte do Lucerys, filho da Rhaenyra, e ela recebendo essa informação e o quão abalada ela ficou por isso. Até que ela fica meio paralisada lá no começo da temporada, né? E tentando evitar a guerra, tentando lidar com o próprio luto, tentando entender tudo que está acontecendo. Várias coisas acontecendo com ela, né? E a gente encerra a temporada. Será que é de modo tão diferente assim? Acho que vai dar conversa aqui no dia de hoje, porque existem algumas questões que precisam ser colocadas antes de eu passar pro Gustavo e pro Lucas. A principal delas é que essa temporada foi concebida para ter 10 episódios. E isso pra mim é evidente. Vou entrar mais em detalhes ali pra frente, mas ela foi concebida como uma temporada de 10 episódios, como foi a primeira. E alguém de cima cortou. Dizem as más línguas, as versões semi-oficiais, que a HBO mandou reduzir a temporada. E isso, pra mim, é visível, mas eu vou entrar nessa linha de defeitos um pouco mais tarde, assim. Eu queria passar primeiro, como sempre, pro Gusta. E aí, Gusta, o que você achou da segunda temporada de House of the Dragon? Eu achei que quando eu assisti o primeiro episódio, eu tinha percebido que eu esqueci tudo da primeira temporada. E aí eu avisei os meninos aqui, falei assim, gente, eu preciso reassistir a primeira temporada inteira, vou maratonar. A gente ficou apreensivo, porque ninguém sabia se eu ia conseguir alcançar. E já estava lá no episódio 6 e eu decidi fazer isso. Então, partiu de 2 pontos, né? Assisti o primeiro episódio e não entendi muito bem a história passada, não lembrava da história passada, eu fiquei meio perdido. Mesmo a série, ela faz o recapzinho dela lá, né, no começo e tudo mais. Mas, gente, House of the Dragon, Game of Thrones, esse universo todo é muita gente, é muita informação, é muita coisa. E eu tive que reassistir. Então, com esse perigo na mão, assim, de não conseguir terminar a tempo, eu fui atrás, assisti a primeira temporada de novo e comecei a assistir a segunda temporada em maratona. Quando eu terminei de assistir a segunda temporada, tava pra lançar o último episódio, né? Então, eu assisti de uma forma diferente de vocês. Eu não peguei hype, eu não fui acompanhando em redes sociais, eu não dei moral. Eu só esperei passar todos os episódios e assisti depois tudo por último.
E foi muito bom fazer isso, porque que temporada lenta, né? Ela é meio morosa, assim, ela demora pra acontecer as coisas, e foi muito bom ter assistido em maratona, porque eu consegui encaixar os fatos, assim, um atrás do outro, e as coisas iam acontecendo mais rápido, então o binge watching pra mim fez sentido aqui nessa segunda temporada. Mas eu acho que por mais que eu tenha assistido nesse formato, né, eu decidi assistir nesse formato, eu acho que eu consegui sair bem satisfeito com a história como um todo, assim, o desenvolvimento dos principais personagens, o desenvolvimento da trama, né, as coisas andam muito na segunda temporada, mas eu acho que num ritmo muito estranho, muito errado. Os episódios parecem ser um pouco mal divididos, as tensões, elas são colocadas em um episódio, todas as tensões, aí elas se resolvem, e aí depois a gente tem 2 episódios seguintes mais lentos. Então, isso foi me deixando assim, cara, eu tô preocupado com quem assistiu essa temporada um episódio por semana, viu? Porque como que você passa por um episódio desse e não fica puto, assim, é sério que você só tem isso? É sério que você só tem isso pra me mostrar, HBO? Você só tem essa parte aí da história pra me falar? Tirando, assim, alguns personagens que se arrastam, né, nessa temporada, algumas tramas que se repetem, argumentos que são mastigados, remastigados e não andam, não vão pra lugar nenhum. Então, eu acho que, assim, tem alguns núcleos, principalmente o núcleo do conflito em si, né? Dos Targaryen e dos... Todo mundo é Targaryen lá, né? os pretos, Black e os Green, né? Os pretos e os verdes, eles... ali se desenvolve muita coisa, principalmente na família. Mas aí tem alguns núcleos, principalmente o núcleo de articulação da guerra, é muito chato. É tipo assim... Era a melhor coisa de Game of Thrones isso, e virou a pior coisa de House of the Dragon. Então dá a impressão de que eles pegaram aquele fio de... aquela coisa que Game of Thrones tinha lá na 6ª, 7ª, 8ª temporada, que era essa pegada mais de aventura e de intriga de família e mais novela mexicana, assim. Deram uma aprimorada aqui em House of the Dragon, principalmente na 2ª temporada. E eles esqueceram que a política precisa ser entendível e precisa ser gostosa, né? Eu acho que perdeu, infelizmente. Não tem graça mais. Eu não achava graça aquelas Harrenhal e vai para os outros, vai para os Stark e todo mundo é chato lá também no norte, sabe? Uma falação e parece que você não entende o que eles estão querendo tramar e para onde... Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas eu fiquei com essa impressão. Então, assim, a série andou, teve desenvolvimento, a história caminha, tem muita coisa que acontece, mas no plano geral, assim, eu achei essa temporada muito mais fraca que a primeira. Muito, eu tenho, assim, essa imagem muito, muito clara na minha cabeça, porque eu assisti a primeira em binge watching e depois eu assisti a segunda também, em maratona, e eu tenho claro na minha cabeça o andamento, a falta de conteúdo e como eles se arrastam. Essa primeira temporada é animal, é muito boa, tem muita coisa acontecendo, você entende todos os pontos, sabe? Fica muito mais clara as tramas, os personagens são mais bem explorados. E olha que tem aquele problema que a gente comentou no nosso episódio, que é a passagem de tempo. Aqui não tem esse problema de passagem de tempo. Acho que o problema aqui é mais eles vão enfiando os personagens assim. É que o tempo não passa. Meio... esse é o problema. Então é isso, assim, eu acho que num balanço, o balanço geral, a temporada é legal porque a produção é muito boa, a história tá ancorada numa trama que já foi escrita, né? Aquilo ali parece que tem um peso já do autor e tudo mais. Mas ao mesmo tempo parece que falta mão, sabe? Parece que falta alguém ali pra segurar alguns fios, pra costurar melhor o que tá acontecendo ali. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. E aí, Lucas? Cara, eu tô com gosto. Eu gostei da temporada. Pra mim a série continua boa, gostei. Eu assisti semanalmente, né?
todo domingo, tava ali assistindo os episódios. E eu até comentei com o Gusta, quando ele falou que tava maratonando, que eu achava que essa temporada, ela era muito melhor de assistir maratonando, e eu sou uma pessoa que eu sempre prefiro assistir semanal. Mas eu acho que essa temporada, por conta do jeito que ela foi feita, de sentir que ela é muito arrastada, é um tipo de temporada que funciona muito melhor você assistir maratonando, que foi o que o Gusta acabou pensando também, quem tava assistindo semanal, porque, cara, ela é muito arrastada. Então, assim, eu não acho que a série caiu muito o nível, eu gosto dessa temporada ainda, gostei de acompanhar, fiquei discutindo com os amigos toda semana o que ia acontecer, mas eu senti assim que ela tem 2 momentos na série que te chamou a atenção. Nessa temporada inteira você tem 2, 3 momentos ali que te chamou a atenção, e todos os outros episódios são muito arrastados. Quarto episódio e 7º episódio. Quarto episódio e 7º episódio, pronto, resumiu. Porque no primeiro episódio, eu lembro que a gente chegou a comentar isso, que você ainda assistiu o primeiro, depois que você voltou à primeira temporada, né? Sim. Que o primeiro episódio meio que ele era, assim, protocolar, né? Era um negócio só assim, vamos mostrar pra você lembrar aqui dos personagens, o rei faz isso, tá falando aqui, mas assim, é um episódio que você termina e você não tem empolgação, você não... Eu terminei o primeiro episódio e não fiquei assim, tá, mas sobre o que vai ser essa temporada? O que vai acontecer? Por que não me deixou animado como eu ficava em todo episódio da primeira temporada? Então não sei se o problema é que o sarrafo da primeira temporada já ficou muito alto, porque, cara, eu acho a primeira, assim, animal, eu acho ela muito boa mesmo, assim, ó. Quando a gente tem o nosso episódio aqui, se eu não me engano, até que eu falei isso, quando a gente gravou sobre a primeira temporada completa, falei que eu, particularmente, gostei mais de acompanhar Casa do Dragão, esse começo de Casa do Dragão, do que Game of Thrones, por exemplo. Eu não sentia a empolgação que eu sentia assistindo. Quando eu assistia Game of Thrones, eu não sentia essa empolgação assistindo a primeira temporada de Casa do Dragão. Então foi uma série que me empolgou mais. Eu demorei a ver Game of Thrones, né? Eu fui assistir, a série já tinha até terminado, já tinha, né, toda essa conversa do final ruim, de cair a qualidade e tal. Então eu fui ver bem depois do hype. Então não foi uma série que me animou demais, assim. Gostei e tal, beleza, até certo ponto, né? Mas pegar pra acompanhar a Casa do Dragão, assim, semanal, é uma série que... pessoalmente, eu acabo gostando mais dela, apesar dela ainda estar acontecendo e ser menor. Mas essa segunda temporada, cara, você pega o arco de cada personagem, você tem uma grande trama ali, que é a guerra que vai se formar. Beleza. Cara, a temporada inteira, são 8 episódios, vai ter guerra. Ó, vai vir a guerra, hein? Vai chegar. Cara, e parece que ninguém dá um passo adiante. Parece que todo episódio você fala, tá, beleza, a Rhaenyra agora ela vai fazer isso. Desde o primeiro episódio já tá claro para todo o público qual é a estratégia dela, o que ela precisa fazer, o que ela vai fazer. E aí eles enrolam 3 episódios pra ela fazer, finalmente ela tem que fazer. Aí depois enrola mais 3 episódios pra fazer alguma coisa. E eu sinto que o arco dos personagens, o Daemon nem se fala, né? Pela nossa senhora, que... O arco, eu acho que a gente pode concordar nisso, né? O Luiz vai falar ainda, mas o arco mais chato, né, dessa temporada. Disparado, assim. Disparado. Ele se redimiu no finalzinho agora, do último episódio. Mas, pelo amor de Deus, que é completamente desnecessário, que lá podia ter sido resumido em um episódio. Um episódio com ele ali já tava ótimo. E, cara, eu sinto que isso acontece com outros personagens também. O Daemon fica mais chato porque ele fica ali sozinho no castelo, tá? Naquela coisa que tá mais afastada da trama, que a gente sabe que ele só foi lá buscar o exército, vai ficar aí a temporada inteira. Então eu sinto muito essa temporada como uma temporada filler. A temporada inteira, assim. Com 2, 3 momentos ali que você fala, nossa, agora vem um fôlego, né? Agora a série foi pra frente, agora a série andou. E de resto fica nessa, sabe? A Rhaenyra, cara, eu acho que eles até deram um passo atrás, assim, com a personagem. Em termos de roteiro mesmo, de como a personagem estava sendo construída. Porque ela termina ali a primeira temporada, você sente ela como uma personagem mais forte, mais, sabe? Eu sentia a Rhaenyra com mais presença. A segunda temporada eu não sinto isso muito nela. Parece que eles deixaram ela propositalmente mais perdida. Tipo, olha, eu não quero guerra. A gente entende que ela é uma personagem que ela quer o trono, ela quer o que é de direito dela, mas ela não quer provocar uma guerra, ela não quer entrar em atrito, e as coisas passam a mudar a partir do que a gente tem ali no final da primeira temporada, que matam o filho dela. E até isso, cara, que eu achei que ia ser um negócio que
beleza, eles tem o Daemon, vai lá no primeiro episódio dessa temporada, manda matar uma criança e tudo, mas a Rhaenyra em si, meio que você vê uma cena que ela tá perplexa, que ela tá com ódio, com raiva, porque o filho dela morreu, e meio que parece que isso passa depois. Você não vê ela sofrendo com isso, você não vê ela guardando essa raiva, você não vê ela fazendo mais nada depois disso. E aí, aquelas cenas que a gente tem do conselho dela, que eles resumem em um velho chato só agora, né? Que eles demoram 5 episódios com o povo falando abobrinha pra ela lá, e ela sempre como aquela rainha que meio sem... Ah, meu Deus, como é que eu vou falar? Sem confiança, sem postura de rainha, sabe? E a Rhaenyra parece que eles deram um passo atrás, porque eu sentia no começo, lá no primeiro episódio dessa segunda temporada, no final da primeira, eu sentia ela como a personagem mais forte. Parece que pra dar uma segurada e construir toda essa trama devagarzinho agora, eles deram uma segurada nela. Falaram, não, beleza. E pra mim, se eles tivessem feito o seguinte, não, a personagem ela vai passar pelo luto dela, por conta do filho, isso vai gerar todo um transtorno, vai gerar uma raiva, isso vai desencadear na guerra, tudo. Eles perdem a oportunidade de fazer isso, resumem isso em uma cena do primeiro episódio, que ela chega lá chorando, indignada, falando, não, eu quero a cabeça do Aemon. E depois meio que ela esquece disso, você não sente que a personagem tá em luto mais. E ela fica perdida, tanto como rainha, como com as estratégias dela, ela deixa todo mundo falar o que quer pra ela, até que a série começa a mudar isso de novo. Do meio pro fim, a Rhaenyra alavanca. Eles dão uma... no final eu gosto disso, porque a Rhaenyra nessa temporada ela cresce bastante. Só que pra mim, o problema é que eles fizeram ela voltar pra depois ela continuar. Porque eu já tinha sentido que ela já tinha começado essa jornada dela, né? Esse ciclo dela de sair do ponto A e ir pro ponto B. Pra mim isso já tinha começado, já estava claro. E a série fala assim, não, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos deixar ela mais perdida, sem saber o que vai fazer, sem saber qual vai ser a estratégia, sem saber como lidar com o Jace, sem saber como lidar com o Reino, com os Verdes, com a Alicent, sem saber como lidar com o próprio conselho, até que do meio pro fim, eles finalmente colocam a Rhaenyra pra se posicionar, pra ser uma pessoa mais firme, e aí você sente o peso dela. Com um beijo. Eles resolvem com um beijo. Eles resolvem com um beijo, né? Depois que ela dá o beijo, que ela dá aquele beijo, ela fala assim, agora eu posso. Aí ela faz tudo que ela quer. Pode reparar. Ela já sai outra pessoa daquele quarto. Exato. E senta a mão na cara dos outros. Cara, então assim, eu gosto de como a série trata a Rhaenyra do meio pro fim. Pra mim, ali no começo, eles deram um downgrade, assim, no que tava sendo construído da personagem. E ainda bem, né, que eles conseguiram, pelo menos na minha opinião, eles conseguiram consertar isso daí e conseguiu, pelo menos, encerrar o arco dela nessa temporada de uma maneira que faz jus ao que a personagem tava caminhando pra ser. E, cara, mas no geral é isso. Eu queria, até nesse último episódio que eu terminei agora, terminou com um gosto meio agridoce, sabe? De, cara, eu achei que ia ter mais, porque o último episódio é, de novo, uma grande preparação pro que vem. É tipo o filme da Marvel, sabe? Daquela época que fica ali assim... A gente tava falando muito de Marvel esses dias, né? É que, olha, esse aqui é só pro que vem aí, hein? Vem aí. Cara, eu senti muito isso com essa temporada, sabe? Acho ela boa, acho que ela tem bons momentos, que o Gusta mencionou no episódio 4, episódio 7. Esse último episódio eu acho que ele tem bons momentos também. Mas o episódio 7 vem aí também, né? Vem aí! Ela então, vem assim, aí! Eu senti isso em todos os episódios, cara. Todo o arco do Daemon era isso. Toda a construção na guerra. Os únicos episódios em que a gente não sente isso são os episódios que tem peso, né? Que alguma coisa acontece, ou algum personagem morre, ou finalmente tem um embate que eles estão tanto prometendo que ia ter, ou quando encontram os montadores dos dragões. Então, nesses momentos eu sinto que a trama vai pra frente. Pra mim são os melhores momentos dessa temporada. Mas eu ainda acho que no final ela fica com um gosto meio agridoce, assim, quando comparado com a primeira. Ainda acho que ela, assim, sei lá, você pegar as últimas 3 temporadas de Game of Thrones, aqui, até nessas 2 temporadas que a gente tem, a série se mantém muito melhor pra mim do que o que a gente teve no final ali. Mas, enfim, eu sinto isso também, que eles ficaram meio perdidos. Eu não sabia dessa questão que ela tinha sido concebida pra 10 episódios.
E é até engraçado, porque mesmo sendo menor, mesmo sendo só 8 episódios, eu sinto que a trama é muito arrastada. Eu não sinto que eles tiveram o cuidado. Porque era pra gente sentir o contrário, né? Era pra gente sentir, nossa, faltou, né? Faltou. Teve algumas coisas que ficaram perdidas ali. Não sei o Luiz o que ele vai achar disso. Mas eu sinto justamente o contrário, que eles tiveram 8 episódios e a série pareceu ser arrastada, pareceu que a história não tava andando. No fim, a gente vê que andou, que chegou a um ponto, finalmente, que agora a gente vai ver na terceira temporada, no Vem Aí, né, finalmente. Mas, enfim, acho que essa temporada é de momentos. Tem momentos porque é uma salvam, lógica, Lucas, de longo prazo, sabe? Quando você vai falar em temporada filler, e esse é um argumento que tá rodando muito aí na internet, essa lógica de temporada filler, mas quando você fala de planejado para 10 e executado com 8 e ela ainda tem essa sensação de arrastada, você fala na lógica de longo prazo. Ela é arrastada porque eles querem estender acontecimentos para ter uma quarta temporada, sabe? Eles seguraram muito dos acontecimentos. Falando enquanto leitor, né? Eu não vou ficar falando de livro aqui hoje, mas assim, falando enquanto leitor, eles seguraram muito dos acontecimentos, a maior parte dos acontecimentos, para as próximas temporadas, para justificar 4 temporadas, sabe? Quando você vê o behind the scenes, tudo indica, eu posso estar falando besteira, mas assim, quando você vê o pessoal falar, parece que a terceira temporada já tá anunciada, né? Ou eu acho que ela foi anunciada junto com a segunda, tipo assim, foi renovado para mais 2 temporadas. Então eles já falam muito em terceira temporada, já tem esse planejamento, mas a lógica é muito clara de que eles querem 4. E de que eles não têm confiança suficiente na capacidade de adaptação do material, nesse momento pelo menos, para fazer as 4 temporadas serem igualmente pesadas, engajantes, sabe? Bom, eu disse que eu não vou falar muito sobre livro e não vou mesmo, mas eu acho que tem uma coisa importante para se dizer, que muita gente reclama do final de Game of Thrones, muitos leitores, muita gente da fanbase reclama do final de Game of Thrones, sob o argumento de que os D&D, que eram os criadores e showrunners, eles não ligavam muito pro, vamos ao termo legado do George Martin, eles não ligavam muito pro livro e para como o livro era concebido, eles achavam que o negócio já era deles e que eles iam finalizar do jeito que eles bem entendessem, seguindo apenas linhas gerais do que George Martin falou pra eles que ia acontecer. E deu no que deu, né? O Ryan Condal não pode ser acusado disso. Ele, inclusive, é muito nerd sobre o conteúdo. Ele é muito fã do conteúdo. Ele vai em podcast de base, sabe? Podcast para movimentar o ambiente, né? De Westeros, o ambiente de Guerra dos Tronos e tal. Ele é muito ligado nos livros, ele busca, é óbvio, séries têm adaptações, mas ele busca seguir boa parte da essência do que está nos livros, os eventos canônicos dos livros estão todos presentes quando ele vai adaptar, e ainda assim o resultado é mais ou menos. Então, assim, não é isso que vai definir não é isso necessariamente, não é isso somente que vai definir a qualidade do que está sendo feito. Porque você tem abordagens muito diferentes sobre o mesmo tópico e as duas têm problemas, e curiosamente têm problemas parecidos. É bom entender que Fogo e Sangue é meio novelão, e House of the Dragon é meio novelão. Desde a primeira temporada ela tem essa pegada, é treta de família, a série é muito centrada nas duas mulheres, apesar disso perder completamente o sentido no decorrer da guerra. Então, tem muito essa cara de novelão e funciona quando é novelão. É isso que é interessante, quando é o drama familiar, quando é aquela situação ali mais pesada, mais de diálogos, a coisa funciona melhor. O ponto-chave disso é que eles sabem que eles precisam ter interações entre Emma Darcy e a Olivia Cook. Eles precisam ter interações entre a Rhaenyra e a Alicent, mesmo que nada daquilo faça sentido no universo que eles estão vivendo. Então eles forçam esses encontros, que o jeito que eles forçam é patético, mas quando a interação em si é boa. A primeira lá no Septo eu não gosto não, mas essa última, por exemplo, é o fim da picada, a Alicent ser aceita em Pedra do Dragão, depois de tudo que tá acontecendo. É ridícula a chegada dela lá, é tosquíssima, mas ainda assim a interação é boa. Então House of the Dragon é recheada de bons momentos, de cenas interessantes, de coisas curiosas, de interações legais, em certa maneira,
mas parece que tá tudo desconectado, que tá tudo deslocado, que tá tudo sem peso, que tá tudo arrastado, que tá tudo bobo também, pra falar a verdade. Então, eu acho que é uma temporada ok, mas que é pesada muito pra baixo pelo fato de ela ter um último episódio tão sem graça como ela tem. Nossa, e assim, tem uma coisa, e aí que eu falo que é importante a gente entender que o planejamento é um planejamento de 10 episódios que foi fechado em 8, porque é visível que esse episódio é um episódio de construção de grandes eventos, sabe? E aqui, pra quem é leitor, a gente já sabe o que espera nos próximos 2 episódios, assim, sabe? Os eventos impactantes que a gente tá acostumado a ver, eles estarão presentes logo nos primeiros 2 episódios da 3ª temporada. Então essa mudança é uma mudança muito estranha, que faz muito pouco sentido e que pesa. E você pode ver que pesa em como o último episódio é... O principal problema dele, como ele é mal editado. Ele é muito mal cortado. O último episódio é muito mal cortado, cara. É inacreditável, assim. Parece que você tem personagens que estão em lugares muito distantes, em intervalos de tempo muito curtos. E não é um problema em si, é um problema a impressão que você passa pro espectador. Você não... Quando você tá editando um filme, gente, você não pode passar a impressão que o personagem tá em 2 lugares ao mesmo tempo. Você tem que ter intervalos, você tem que ter histórias entrecortando e tal. O salto que a Rhaenyra dá de Harrenhal pra Pedra do Dragão pra conversar com a Alicent é de uma cena pra outra. E isso dá a sensação de que Assusta. você tá correndo. Então, assim, você entende que é uma temporada mal montada, mal editada, quando você, ao mesmo tempo, tem uma sensação de que tá tudo sendo arrastado, e você chega num episódio que você tem a sensação de que eles estão correndo com tudo, que eles estão pulando em conclusões, e eu sinto muito nesse episódio que ele foi mal emendado pra poder fingir um caráter épico de final de temporada que ele não tem. Aí ele tem interações legais ali, ok, não sei o que, mas ele é um episódio muito de construções. Beleza, você imagina se o arco do Daemon acaba ali, com ele passando por tudo que ele passou, e você tem mais 2 episódios, e você vai ver o exército dele, ele passa por tudo que ele passou, mas ainda esse ano, na semana que vem, a gente vai ver o exército entrando em ação, a gente vai ver guerra, a gente vai ver briga e tal. Vão mais 2 anos. Vão mais 2 anos pra você ver a conclusão do arco do Daemon aqui, sabe? E é uma coisa que é muito mal estruturada. E aqui, vou fazer meio advogado do diabo, porque eu gosto das alucinações, eu gosto de onde eles querem chegar com as alucinações, eu acho muito legal. E vou até dizer que esse esse argumento não é meu, é da Carol Moreira, mas eu preciso replicá-lo. O problema não são nem as alucinações, ou pra mim a duração das alucinações. O problema é que a própria série destrói o arco. Os caras estão claramente construindo um arco de redenção do Daemon, porque o Daemon está conversando consigo mesmo. As visões que ele está tendo, ele está conversando com ele mesmo. Ele está descobrindo por si, com a ajuda das drogas que ele está tomando lá, né? O que é amadurecer, o que é rejeitar a coroa, o que é rejeitar o poder, o que é encontrar o seu lugar no mundo, o que é entender o seu papel dentro da dinastia, sabe? Ele tá conversando consigo mesmo. Chega no último momento, ele tem uma visão do futuro, cai numa profecia sobrenatural e é isso que faz ele mudar de ideia. Então o arco dele foi desperdiçado nesse conceito, sabe? Ele não evoluiu porque ele evoluiu enquanto pessoa, ele evoluiu porque ele viu uma profecia. E porque ele evoluiu porque ele virou um fanático. Então ele não evoluiu. Então, assim, a própria série destrói o arco que ela custou tanto, porque eles ficaram muito tempo sem saber o que fazer com ele. E aqui eu vou ter que falar de livro de novo, sinto muito, mas é a questão. No livro, é um parágrafo isso. O Daemon chega em Harrenhal, ele convoca os vassalos respondem, ele monta um exército. É literalmente um parágrafo. Ele tem pouquíssima interação com a Alice Rivers, ele tem pouquíssimo... Não existe o conceito do, ele quer ser rei, ele quer tomar o lugar da Rhaenyra, sabe? Tudo isso teve que ser inventado pela série, mas aí eles ficaram meio sem ter o que fazer com ele. Então você segura um cara igual o Matt Smith, sozinho, afastado do resto do elenco, por 6 episódios. Ele tem as mesmas alucinações por 6 episódios. Eu até acho que poderiam ser 3, 4, que tivesse ali acabar com o Viserys, porque o Viserys é a interação mais importante que ele tem.
Mas não, são 6. 6 episódios de uma temporada de 8, ele tá no mesmo ambiente, tendo alucinações. E aí, quando ele vai completar o arco, ele não completa porque ele evoluiu, ele completa porque ele viu uma profecia. Então, assim, é broxante, assim, é decepcionante. Pode falar, Augusto. É bem triste, porque eu acho que é um personagem muito caro pra gente. Ele abre os créditos, o Matt Smith deve ser o ator mais caro depois da Emma Darcy ali, porque eles usam muito ele em tela, então obviamente ele tá sendo muito bem pago pra estar ali. E dá aquela impressão de que a gente já pagou, sabe? O cachê já caiu, o boleto já foi pago, agora a gente vai ter que usar ele de qualquer jeito. E aí a história não anda, ele é extremamente entediante ver ele. É muito triste, porque eu prefiro ver ele em The Crown do que ver ele aqui. Bem falando, já aproveita e bate em outra série. Mas, tô brincando, mas ele lá em The Crown é ótimo. Mas eu acho que assim, pra situar o que eu gostei genuinamente nessa temporada, foi, o Lucas já bateu na Rhaenyra aí, que ela tem um retrocesso sim, inclusive isso, deixa eu só fazer um parênteses aqui, isso é uma coisa que o Luiz sempre falou lá em Game of Thrones, quando a gente ainda falava de Game of Thrones, que é essa questão de descompasso entre uma história e outra, dentro dos livros, porque os livros vão caminhando e às vezes o George Martin deixa de falar de um personagem por 3 livros. Ele abandona lá o personagem e depois ele retoma o personagem. Então, lá em Game of Thrones já tinha esse problema, tá? É porque a gente às vezes não lembra muito, não refresca muito, mas se o livro tá esticando a história para um lado e ele deixa um personagem pra trás, a gente, na série, como a gente tem esse ator contratado, a gente precisa esticar essa história assim. Só que precisa ser legal, gente. É uma adaptação, você precisa fazer bem feito. Me lembrou muito aquele filme ai, gente... Trama Fantasma. Quem que dirige esse filme? Paul Thomas Anderson. Trama Fantasma. Paul Thomas Anderson. PTA. Me lembrou muito que ela fica envenenando o cara e ele gosta de ser envenenado e ele compra aquela ideia de ser envenenado. Achei muito, contei o final do filme e aí agora vocês não assistem não, tá? Mas é isso aí. E aí vamos lá, para as coisas... O Daemon, eu acho que assim, tombamos, né? O Daemon é o núcleo mais chato, unânime, né? Muito entediante. A coisa mais chata dessa temporada. Muito, e é triste ao mesmo tempo. Eu não acho, eu acho o núcleo mais chato da Rhaenyra. Mas eu explico por que depois. Tá. Mas aí, vamos lá. Aí a Rhaenyra, eu até gosto porque ela tem esses altos e baixos. Então a gente fica esperando. Teve um amigo meu que falou, né? Acabou o 7º episódio, ele falou assim, acabou o 7º episódio, a Rhaenyra vem aí, né? Eu falei assim, amiga, ela tá vindo aí desde o primeiro episódio da primeira temporada. Ela vem aí, ela vem e ela vem. Ela faz uma cara e ela vem. Ela fica brava e aí ela nunca vem. E aí parece que eu concordo com o que o Lucas falou, que ela retrocede, né? Ela volta. Então... Fica nesse impasse lá. E aí, o que me salva? Os vilões. Mais uma vez, comprovando a teoria de que o Luiz falou que é um novelão. E quando tem novelão, de quem que a gente gosta? De ver vilão. Porque ver vilão é legal. Cara, é assim... Ver aquela família, aqueles verdes lá, o Vhagar, né? Aquele dragãozão gigante. O Aemond... O Aegon, esses personagens são os melhores dessa temporada, porque é uma construção de... Oi? Camada? Eles têm camada. Sim, eles têm camadas, eles são... olha como o Aegon evolui como personagem, olha o arco desse personagem, que incrível. Eu acho até que no final, ali nos 2 últimos episódios, eles podiam ter dado uma forçada a mais, assim, pra... Eu queria muito mais ver a pira de queimadura doente que o Aegon tá do que com o Daemon. Imagina a noia que o Aegon tá numa hora dessa e a gente não viu nada. Não, sim. Então, e aí assim, o Aegon passa pelo que ele passou na mão do irmão. O Aemond, eles constroem, eles reforçam a inveja, a vítima do bullying que explode, a pessoa violenta que tá com medo e ela reage. A Alicent é a nova Serena Joy, né, do Handmaid's Tale, ela é a vítima das próprias armadilhas. Uhum. O Criston Cole é um cara que ele vence ele quebra os votos dele o tempo inteiro e sofre com isso, mas ao mesmo tempo ele passa por um arco de eu vi os dragões e agora eu estou em depressão porque nós não somos nada e tudo que a gente está fazendo não vale nada porque a gente vai ser massacrado e tal. A Helena
ela tem visões, mas ela fica agorafóbica por conta do que acontece lá com o filho dela, e aí ela tem que lidar com a população, e o medo e a admiração da população ao mesmo tempo. Então, todos os personagens dos verdes, dos que são pintados como vilões na temporada, eles têm coisas acontecendo com eles. O que é o conselho da Rhaenyra? Deus sabe, ninguém liga pra nenhum deles. Nossa, eu caguei pra aquele povo. O Jace, ele vive de fazer biquinho. E a própria Rhaenyra, ela tá lá. Ela tá lá. Ai, meu Deus, ninguém me respeita. Ai, meu Deus, ninguém me... E é isso que é foda, porque nós somos o ambiente mais errado pra falar sobre isso, sem sombra de dúvidas. Mas, cara, como eles têm dificuldade de escrever mulher. E cheio de mulher no roteiro, sabe? Cheio de mulher na sala de roteiristas. É isso que me impressiona, porque essa tentativa... que pra mim é muito idiota, de transformar os pretos nos heróis da história e de transformar os verdes nos vilões da história, sendo que quando você pega o material original não é nenhum nem outro, sabe? É uma guerra atômica entre dois grupos igualmente sedentos por poder, faz com que você torne os seus personagens pretos profundamente desinteressantes, e assim, você é obrigado a quebrar as regras que estruturam o seu universo pra tentar forçar uma empatia que não tá lá, sabe? Cara, na Westeros, e na Westeros que eles mesmos construíram, qualquer um que falasse com a Rhaenyra do jeito que todo mundo fala com a Rhaenyra, tava morto, sabe? Era assim. É assim. E todo mundo caga na cabeça dela porque a série acha conveniente cagarem na cabeça de uma Targaryen pra você ficar com dó, pra você entender que, tipo, meu Deus, ela tem dificuldades de reinar porque o mundo é muito misógino. Tá, o mundo é muito misógino, mas ela é filha do rei, mano, sabe? Não é assim. Eles respeitam hierarquia, eles respeitam votos, eles respeitam honra entre lords, sabe? E todo mundo caga na cabeça dela o tempo inteiro. E ela vira uma personagem chorona, sonsa, que não faz nada. Sendo que a Rhaenyra dos livros... Desculpa, livro de novo, mas assim... é uma personagem muito rancorosa. Não vou falar, não vou falar. É uma personagem muito vingativa. Mas é porque eu não quero... Eu sei, eu não vou falar, eu falo. Mas é porque eu não quero isso como padrão. Eu não quero que ela seja a personagem dos livros. Não é essa a questão. A Alicent é uma personagem com muito mais camadas aqui do que nos livros. Nos livros ela nem é tão relevante assim, como ela é aqui, sabe? Eles afastaram do que acontece nos livros, mas eles conseguiram construir uma personagem que te envolve. Se gosta ou não gosta, isso é o de menos. Mas uma personagem que te envolve no drama dela, sabe? A Rhaenyra é uma personagem mais complexa nos livros do que ela é aqui, e ela acabou. Ela desmanchou, ela é a nova Sonsa. E aí, tá, beleza, eu tenho que empatizar com essa galera. Você não encontra no que se conectar com eles ali. E isso é frustrante, porque talvez por ter ido nessa linha da novela, do mocinho e do vilão, que funciona pra eles em termos de diálogos, eles tenham ido longe demais. E aí você deixou personagens chatíssimos e personagens desgostáveis, mas que tem camadas, que você compreende, que você justifica de certa maneira porque eles são daquele jeito. Você fica muito mais envolvido. E assim, só o Conselho Verde faz política. O Conselho Preto choraminga e o Conselho Verde vai, nós temos que fazer invasão mas tal. É tudo culpa da mas não Rhaenyra. vai ter a moeda, mas não sei o que, nós temos que conversar com fulano pra negociar, por que a gente não traz ciclano? Então assim, o Conselho Verde, a coroa, ela governa, e o Conselho Preto fica batendo na Rhaenyra, chamando a Rhaenyra de inexperiente, chamando a Rhaenyra de fraca, de frágil, não sei o que. Ao invés de... enfim, é muita coisa. Ou seja, a gente tá falando de 8 horas de conteúdo aqui, né? Mais de 8 horas de conteúdo, mas é muita coisa pra tentar botar numa análise só, mas tem muito probleminha, sabe? Tem muito probleminha chato que se ampliou, que foi amplificado da primeira temporada. É isso que é um pouco desagradável, assim, de fato. Cara, e uma coisa... Essa segunda temporada, né? Que eles fazem ela toda pra estender a história, a gente ter a terceira e a quarta temporada, ela vem pós-Succession, cara. E, cara, se tem uma coisa que eles deviam ter aprendido com Succession, é que dá pra você criar personagens cinzas, que não vão ser os mocinhos, não vão ser os vilões, e que a galera ainda vai torcer por eles, ainda vai escolher alguém pra torcer, e pra querer acompanhar, e pra se empolgar com a série. Então dá pra fazer isso, cara, e parece que eles não enxergam. E veio da própria HBO, são outras pessoas que fazem e tudo mais, mas, cara, depois de Succession era pro pessoal ter visto isso, sabe? E não só
Não só Succession, cito Succession porque eu acho que é a mais recente que a gente teve com personagens tão escrotos assim, mas que ainda assim a gente torcia pra algum deles ali e no final das contas, e no final da série meio que cada um escolhia o seu lado ali, de quem ia ser o sucessor e tudo mais. E aqui dava pra eles fazerem a mesma coisa, sabe? Porque eu concordo com quando o Luiz fala sobre essa construção de personagens, porque, cara, como o elenco dos Verdes é muito mais interessante do que os outros personagens. O Jay estava indo bem também. Ele é um personagem que... E, de novo, não é aquela coisa assim de... porque o personagem ele tem que ser fodão, ele tem que ter grandes momentos. Não é isso. Ele tem que ser bem escrito, você tem que ver uma evolução nele. O Jace, pra mim, acontece a mesma coisa que eles fazem com a Rhaenyra. Ele tem esse retrocesso. Porque ele começa bem nessa temporada, você olha, nossa, ele tá se impondo, ele tá indo negociar, ele tá conseguindo fazer... Eles dão esse vislumbre de que, o Jace vai ser o cara que vai conseguir fazer política, enquanto a Rhaenyra não tá conseguindo, puramente porque eles querem colocar isso no roteiro, mas enfim. A série, pelo menos, começa com o personagem dessa forma, né? A temporada. O Jace é o cara que ele vai fazer política, ele vai conversar com as pessoas e ele vai levar jeito pra isso e ele vai conseguir se impor, apesar dele ser jovem, apesar dele não ter o cabelo loiro lá, platinado, ele vai conseguir se impor e crescer como personagem. Aí a série te dá isso num episódio e no outro episódio ele tá fazendo bico, reclamando, porque você vai chamar os pobres então agora pra montar dragão, que era só eu que podia. Cara, ele dá um chilique que eu falei, gente, mas não é o mesmo personagem, não tem lógica. Que é isso? Ele evoluiu tanto, né? Ele confiou tanto na mãe dele. Cara, então eu acho que a série se perde muito nisso, cara. E principalmente com o elenco ali dos pretos, né? Com o elenco da Rhaenyra. Ia ficar muito mais... Eu acho que a série ia ficar muito mais interessante se a gente tivesse, por exemplo, no episódio 7, né? Se eu não me engano, que é o dos montadores, dos dragões, é o 7, né? Enfim. A Rhaenyra chama uma galera pra morrer queimada, basicamente. Eu vou queimar todo mundo até achar 2 aqui que vai me servir. E aí no episódio seguinte, nossa, mas eu não posso fazer guerra, porque eu vou matar inocentes se eu fizer guerra. Cara, não faz sentido. Tipo, você cria E aquele episódio é muito bom, porque é onde você coloca ali a Rhaenyra se impondo, ela faz carão, ela passa um dragão. É onde a Rhaenyra ela faz alguma coisa, né? Ela faz assim, alguma tô tão coisa. obcecada, eu preciso vencer essa guerra de qualquer maneira possível. Então eu vou arriscar o legado da família Targaryen. Eu vou arriscar o excepcionalismo religioso da minha família pra ganhar essa guerra. E aí no último episódio, nossa, mas será que eu faço isso? Porque eu matarei inocente se eu fizer isso. É esse tipo de contrassenso, de coisa mal escrita, sabe? Um erro de continuidade tão básico, um erro de desenvolvimento de personagem tão básico assim, sabe? Exatamente. Que é muito, dizem que é muito afetado pela greve dos roteiristas também. A Mikan fala muito isso. Porque a série foi gravada durante a greve e aí não pode mexer no texto, né? O texto tá lá, tá pronto, mas não pode mexer no texto. Não existe correção de última hora. Não existe jeito de juntar os cacos. Caco aqui no caso, improviso, não de coisa que se quebrou, né? Não existe jeito de juntar os improvisos e colocar eles pra fazer a história agregar melhor. Não existe um jeito de... isso aqui tava melhor no papel do que na boca do personagem. E depois que o personagem falou, eu achei escroto, eu vou ter que mudar. Não tem isso, sabe? A única coisa que eles aceitam é improviso. E tem até essa conversa... Conversa não, isso foi confirmado. O beijo da Rhaenyra na Mysaria, ele foi improvisado. Mas ele não tem impacto nenhum nos outros 2 episódios. Porque não podia ter, porque você não pode mexer no texto. Então, assim, ele acontece lá, ele é improvisado, ele é um momento relevante, porque mostra o quanto ela tá sozinha, o quanto ela tá pressionada, como ela se achou ali na Mysaria, que é a única outra companhia feminina que ela tem, que é a única pessoa que... de certa maneira, entende o que ela tá passando e tal, e aquilo desaparece nos 2 episódios seguintes, porque não tinha como mexer. Então, muitas coisas, né? Não, e tipo assim, como isso não é usado, gente, pra mim é muito... Como a amizade das duas não é usada de uma forma profundamente... uma trama, sabe? Assim, era... A hora de usar a amizade delas contra, tipo, o conselho, já que tá todo mundo contra, usa as duas, tem 2 sapatão agora, a gente vai usar isso contra também, porque tá errado, e moral em cima dela, porque já tava como errada ela, né, ela já tava fraca, aí poderiam ter usado isso pra tramar contra, porque não era só por ela tá beijando uma mulher, mas ela era, tipo, dona de bordel, então é como se ela fosse inferior do inferior, assim, né, a escória.
Então tem todos esses detalhezinhos, assim, que me irritam profundamente e me fazem ficar, assim, extremamente fã da história que eles contam sobre o Aegon, o queimado. Ele vai ser chamado de quê? Alguém aí, por favor. Aegon fugido. O esturricado. Porque eu acho que... Porque eu acho assim, eles conseguem chamar a nossa atenção desde o primeiro episódio, desde quando você vê... Primeiro que ele é o rei, então já chama muita atenção. Segundo que ele lembra muito Joffrey, pra quem assistiu Game of Thrones. E a gente fica muito interessado em entender como vai ser a queda de um rei como esse. Então, quando você começa a ver o primeiro episódio, você vê, nossa, o cara tá, por um lado, ele tá, assim, desonrando o trono, porque ele tá bebendo lá com os amigos dele no trono, e aí, ao mesmo tempo, ele quer dar dinheiro pro plebeu, mas não por causa dele, por causa do ego dele, porque ele quer ser um rei que deixa um legado. Então, você já começa a ver a contradição. Ele não quer o trono, mas ele quer os louros do trono, ele não quer o ônus, né? Então vamos entender o que é isso. Depois parte para um próximo momento em que ele troca a mão do rei. Otto Hightower sumiu, podiam ter feito isso com o Daemon. O Otto some, Daemon some, todo mundo, não tinha o que contar do Otto, entendeu? E aí vai e some, aí fica a presença do Aegon e da mão do rei, que eu esqueci o nome do menino, do personagem, e o Aemond, né, que é o irmão dele. Esse núcleo aqui, e a inveja da Alicent, e toda essa trama entre os irmãos, cara, pra mim é surreal de bom. Aí quando chega no quarto episódio, ele se queima, aí tem a recuperação dele, o estado que ele fica, como ele vai... Eu queria ter entrado... Pra mim, o maior problema foi a gente não ter conseguido entrar o suficiente na segunda metade da série na cabeça do Aegon, porque eu acho que teria sido um trunfo da série pra gente entender um pouco mais do conflito do irmão, porque você imagina o que ele tá pensando. Ele não pode agora acusar o Aemond porque ele tá doente, ele não consegue nem andar, mas o que ele tá tramando por trás pra destronar o Aemond. Então, essa parte da história eu acho que ficou um pouco faltando, mas ao mesmo tempo ela tá ali, né? Ele construiu tão bem o personagem é tão bem construído que fica aquela névoa. Por isso que é gostoso quando o personagem é bem construído, porque fica aquele sentimento, aquela sensação gostosa de acompanhar o personagem. Ele tá lá fazendo fisioterapia, né, Lucas? É praticamente 2 episódios de sessão de fisioterapia e é interessante, é legal terminar de acompanhar a história dele ali naqueles 2 episódios. E a Rhaenyra não, porque ela ela não tem temperança, ela não tem uma lógica estrutural dentro da personagem dela. Então tem esses pontos, esses altos e baixos mesmo, né? E aí a gente só fala mal também, mas eu me diverti, sabe? Eu acho legal, porque em termos de produção, House of the Dragon é uma série muito boa, é muito bonita. Você vai assistir... a impressão ruim do último episódio, né, amigo? Mas nossa, tem coisa assistir, boa assim. Põe um negócio em HD, 4K, 8K, a série... Não, valor de produção, realmente. Nossa, é um nível absurdo, até gente. Aquela cidade, Porto Real. Daquele volume parou de me incomodar tanto, assim, sabe? Porque o valor de produção em outras coisas mudou. O figurino melhorou demais, cabelo e maquiagem melhoraram demais, assim, e a cinematografia da primeira temporada. Sabe? Então... Dá pra ver a cola. Tem muito, você sente a grana, né? Você ter dinheiro bem investido, você sente, tem muito valor de produção. Quase tudo com dragão, mais dragão, é ótimo, né? Quase tudo com dragão é excelente, assim. Não, a polícia do CG, não é o CG que faz a série ser boa, não é o CG ruim que faz a série ser ruim. Mas assim, o valor de produção fica muito foda, também. Sabe? Então tem muita coisa boa. Parece que a gente tá avacalhando muito, porque eu acho que a expectativa é sempre muito alta, né? A gente tem lembranças do Tyrion no julgamento, detonando Porto Real. A gente tem lembranças de Jon Snow enfrentando o exército de zumbi lá na 6ª temporada. Na 6ª temporada é bom, nas outras não. No Hard Home, que ele vai lá pro norte e o cara levanta assim, eles começam a levantar. Não, a gente tem ótimas lembranças de Game of Thrones, tanto em ação, quanto em política, quanto em discurso. Então a gente pega tudo do universo de Westeros e joga naquele patamar, sabe? Do patamar de 4ª, 5ª temporada de Game of Thrones, assim, que é difícil de alcançar, sabe? Mesmo pra cinema. E porque o universo é muito difícil de adaptar, é muita coisa acontecendo. O Fogo e Sangue ainda tem uma outra perspectiva, que não existe verdade absoluta no Fogo e Sangue, você não tá
na cabeça dos personagens. Ele é um livro de história, você acompanha a história do ponto de vista de quem reportou a história à época. Então você tem uma versão aqui, você tem uma outra versão ali, você não tem uma verdade absoluta. A série tem que criar verdades ou estabelecer verdades. Então é um trabalho muito... contam? O mestre que tá fazendo a físio do Aegon é uma das principais fontes. O mestre super confiável, Orwell, ele é sabe? super tranquilo, não é... E a outra fonte é o Cogumelo, que não tá na série, que é o Bobo da Corte da Rhaenyra, que é também uma fonte maravilhosa, que ele conta todas as baixarias, sabe? Mas enfim, aí você tem... É um material muito difícil de adaptar, sabe? Ele é um material difícil de adaptar à perfeição, até porque isso não existe, você tem muitas perspectivas em cima. O que eu acho complicado ali da gente falar é que essa sensação que tá sendo muito repetida, que o Lucas até já falou, de temporada filler. É uma sensação, especialmente pra quem sabe o que vai acontecer, é uma sensação de, beleza, eu entendi, vocês estão guardando os momentos mais impactantes pra poder garantir que vai ter 4 temporadas. Vocês estão com medo de não ter texto suficiente pra 4 temporadas, sabe? E aí você tem uma temporada mequetrefe como essa, de bons momentos, muito bem executada, muito bem feita visualmente, esteticamente, né? Na construção de universo como um todo, mas meio mal escrita, meio enrolada de propósito, sim. E com certas forçações de barra que são desagradáveis. Eu acho muito desagradáveis as interações entre a Rhaenyra e a Alicent, não pelas interações em si, porque tem coisa que salva, tanto em uma quanto na outra. Mas porque... você meio que desrespeita o próprio universo, sabe? E eu não tô só falando de livro, é um conceito de guerra medieval. Você não tem essa. A mulher mandou matar o neto da outra, sabe? De 6 anos de idade. Aí a outra, a Rhaenyra acha que a outra é diretamente responsável pela morte do filho dela. Aí ela entra assim no castelo, de qualquer jeito. Aí a outra... como elas entram e saem, né? Aí uma finge de septã pra entrar. Não, acabaram de matar uma criança, sabe? Degolada e os caralho. E aí a segurança nunca vai se ligar da Rhaenyra entrar no Septus, porque ela tá vestida de septã, de irmã silenciosa. Ela vai entrar e conversar com a Alicent, sabe? E a carona dela gigante lá pra fora. É um tipo de bobagem, assim, tão desnecessária. É tipo o pica-pau de vestido, assim, sabe? Se você precisa... Com o bico ali, eu acho que é o pica-pau. São interações legais, são interações boas de ver, mas se você precisa forçar a barra a esse ponto só pra fazer 2 pessoas da atuação interagirem, não, então tá faltando alguma coisa nessa série. Perde. É igual o Lucas falou, é uma marvelização. É um fanservice. A esse ponto, a essa altura, no tom que as coisas estão, juntar Rhaenyra e Alicent é fanservice. Não tem outra explicação que não as pessoas gostarem de ver as duas interagindo. Mas a estrutura não do roteiro, a estrutura daquele universo, daquele momento da guerra, não permite que elas interajam, cara. Não tem jeito, sabe? Escolha outros tipos de interação, faça a coisa funcionar de outras maneiras um pouco mais verossímeis, sabe? Não é porque é um universo medieval, de fantasia, que você não tem regras internas que precisam ser seguidas, sabe? Isso me incomoda um pouco também, apesar de fazer o paralelo de entender. Isso nunca aconteceria, mas a interação em si, o diálogo que foi escrito, as escolhas que foram dadas são boas. É um dos pontos altos do último episódio, é a conversa da Rhaenyra com a Alicent. Enquanto conversa, agora enquanto situação, não. Entende? Acho que dá pra fazer essa diferença, assim, de como estruturar. Cara, inclusive eu acho que, como as cenas são muito boas, a interação delas é muito boa, eu acho que dava pra isso continuar no roteiro, assim, porque eu gosto muito tanto no final do episódio 3, quanto o momento delas conversando agora no episódio final, eu gosto muito dessa cena, só que, cara, quebra muito esse negócio, você perde a sensação geográfica do universo. Elas entram e saem muito fácil dos lugares onde elas estão, tem todo esse contexto. Cara, era a mesma coisa, vamos pegar uma comparação. Cara, você pega, sei lá, Harry Potter e Voldemort, você vai pôr eles todo o filme pra topar, sentar numa sala e conversar, olhando um pro outro. Não, toda vez que eles topam é porque um quer matar o outro. Então, cara, dá pra você fazer uma boa interação entre as duas, só que, cara, insere isso num contexto melhor, tá nesse contexto de guerra, matando filho, neto. Cara, coloca uma pra topar, sei lá, por
acidente com a outra, ou sequestrar a outra e ter aquela interação, e ter raiva, e ter, sabe, e ter mais emoção na coisa. Apesar de eu gostar muito das cenas, mas o contexto não funciona, né? Mas enfim, a gente bateu muito aqui no roteiro já, né? Mas resumindo, é essa sensação de a gente não ter as coisas muito bem. Duas coisas que me incomodam nessa temporada é essa sensação de filler, né? De ficar dessa temporada arrastada, e de como eles vão e voltam e fazem o que querem com os personagens e com a localização de todo mundo. Isso fica meio zoado só pra servir aonde eles querem chegar lá na frente, e isso acaba deixando a temporada previsível até. Todos os acontecimentos importantes que tem na temporada, ao longo da temporada, meio que você já, no começo do episódio, você já matou o que vai acontecer. E isso não perde o peso, porque ainda são ótimos momentos. Cara, a interação, todo o arco que envolve o Aegon e o Aemond, o Gusta falou muito do arco do Aegon, eu acho o arco do Aegon muito interessante, mas eu gosto muito dos dois em conjunto. Da construção ali daquela relação de irmãos, do ódio que o Aemond tem guardado ali, da vergonha que o Aegon faz ele passar lá no episódio 3 e ali no episódio 4 a gente vê a consequência disso. E apesar do Aemond ser muito vilanizado, né, ser o vilãozão assim, caracterizado assim nessa série, ele ainda, pelo menos aqui nessa temporada, eu já gostava dele como personagem, mas nessa temporada aqui, pra mim, ele foi o personagem mais bem cuidado, assim, mais bem construído. Eu acho que até mais que o Aegon, porque o Aegon a gente sente falta de ter mais dele ali pós-queimada, né? O Aemond, apesar dele ter muito essa postura de ser o vilãozão, tudo, eu ainda sinto que teve um cuidado maior na construção dele, justamente porque eles caracterizam ele pra ser esse Nemesis aí da Rhaenyra agora, né? Total. Mas É que é aquela coisa, né? O vilão, como que eu vou fazer o público empatizar com o vilão? E aí os roteiristas sentam e pensam. Agora, eles já acham que todo mundo gosta da Rhaenyra automaticamente, então o personagem fica mais preguiçoso, deixa lá, né? Ele fica deixado de lado. Ah, não, as pessoas gostam da Rhaenyra, não preciso me debruçar sobre o personagem pra fazer ele ser gostável, pra fazer o público empatizar. Cara, então olha isso só acaba fazendo com que eles construam personagens melhores quando eles são antagonistas nesse quesito. o Aemond, se a gente pegar todo o arco dele, cara, desde quando era criança, tudo que aconteceu com ele, e aí você pega ele adulto agora, ele ainda tá fazendo tudo que ele faz por conta do que aconteceu com ele lá na primeira temporada, porque do que aconteceu na infância. Então, assim, ele é um personagem que ele vai sendo muito bem construído nessa questão de guardar essa amargura, esse ódio, e de você, aos poucos, você vê camadas dele. Porque o Aemond, você, no começo dessa temporada, ele era o trunfo deles. Ele tinha o maior dragão, ele era o cara mais assustador, ele era o Daemon dos Verdes, né? Mas a partir do momento que o Aegon humilha ele publicamente, e você já tá vendo aquela construção dele ali se abrindo ali na... Nossa, eu esqueci o nome da personagem, mas enfim, tem uma personagem lá do bordel que ele vai pra lá e fica se abrindo com ela, a Sylvie, e então assim, você já vê essa construção dele, né, do que ele tá passando, do que tá passando na cabeça dele. A partir do momento que a gente tem esse embate dos irmãos, que um humilha o outro, você já vê uma outra camada do Aemond que você nunca tinha visto, de querer tomar o trono, porque antes ele era a carta na manga deles, ó, esse aqui é o cara mais perigoso, que é capaz de fazer tudo, que não tem escrúpulo, que tem o maior dragão, e é isso, a gente usa ele quando a gente precisar nas guerras. Mas ele não era o cara que tinha ambição ao trono, a gente nunca tinha visto isso antes. E no meio da temporada, no começo dessa temporada, a gente já vê isso mudar. Cara, e eu acho que eles fazem isso com muito cuidado, cara. Porque o Aemond, a gente consegue visualizar essa construção dele, e é muito natural. E era uma coisa que era pra acontecer com a Rhaenyra, né? A partir do momento que ela perdeu o filho lá, e você começa a temporada com ela impactada, mas depois isso murcha. Mas... E é por isso que os verdes são os mais interessantes dessa série, de se acompanhar. Até a Alicent. A Alicent, eu acho que eles também conseguiram meio deixar ela jogada essa temporada. Cara, tem um Também episódio que a Alicent simplesmente vai pro mato e deita. Some. E fica olhando pro céu. E aí propaganda corta. de sabonete, já viu? Tem uma Nossa, montagem de TikTok maravilhosa. Eu vi também, muito bom, ficou perfeito. Mas assim, a Alicent, eles também estão tendo que tirar leite de pedra, porque eles construíram uma interação legal, interessante na primeira temporada, esse espelho Rhaenyra Alicent, que não existe no material original. De novo, pontos pra eles por construírem.
Mas eles, por terem construído na primeira temporada e isso não ser material original, eles precisam dar um jeito de adaptar aqui. E a Alicent, ela é uma personagem completamente irrelevante para o andamento da guerra. Completamente irrelevante, sabe? Ela é mencionada uma vez ou outra nos próximos capítulos do livro. Então, o que vocês vão fazer com ela? Eu acho que por um bom tempo eles conseguem trabalhar bem com ela, porque ela sendo mordida pelo próprio veneno, né? Morrendo pelo próprio veneno. Tudo que ela fez para destronar uma mulher volta pra ela quando ela percebe que ela também é mulher e ela também não vai dar certo lá. Por isso que a Mikan fala em Serena Joy do Handmaid's Tale, porque é exatamente a mesma coisa, né? É a mulher que apoia regimes patriarcais e que depois é engolida pelo regime patriarcal e fica igual aquele meme do Pikachu lá, né? Surpreso e tal, com a boca aberta. Então eles até conseguem trabalhar isso bem até certo ponto, mas aí depois a Alicent tem que aparecer todo episódio e aí você tá, e aí ela vai fazer o quê? E aí ela vai pra aquela propaganda lá das colônias Sabonete Natura do Brasil, andar no meio do mato, ficar nadando, ficar olhando pra cima, contemplar a própria existência e tal. E aí, ali eles cagam no pau. Mas eles conseguem fazer isso muito bem com o Kristen Cole no último episódio. É uma interação legal que ele tem com o irmão dela, sabe? Sim. Eu gostei daquilo. Porque ele não apareceu no episódio anterior, né? E aí ele tem aquela interação super depressiva, mas que tá encaixada com a evolução do personagem no episódio. Com o que o personagem tá passando, né? Um cara que chegou muito mais alto do que ele esperava na vida, virou mão do rei só por birra do Aegon. E percebe que, beleza, tudo que ele lutou, esse ego e tal, não vale o voto que ele quebrou e não vale os dragões, né? O que os dragões significam. Ele é um peão numa guerra, não é nem um peão, né? Porque o peão ainda dá conta de fazer alguma coisa. Ele é um nada ali, né? Numa guerra que ele não tem poder nenhum e que ele tá fingindo que tem poder, influência e tal. Nisso eu acho que o último episódio acerta. O último episódio é muito sobre personagens que estão encarando o fato de que não são tão importantes quanto poderiam ser. E eu gosto quando House of the Dragon abraça o sobrenatural nesse sentido, sabe? Eu falei que a visão do Daemon destruiu o arco de redenção dele, realmente destruiu. Mas casa com o tema do episódio, né? Olha, são peças que estão descobrindo que são peças. Eles se acham os reis da cocada preta, mas eles estão descobrindo que eles são peças. E é o Daemon percebendo que ele é irrelevante no conflito maior, que é essa palhaçada de profecia de gelo e fogo. Mas se eu entrar nessa aqui, o episódio vai ter mais 1 hora só reclamando dessa idiotice dessa profecia. Ai, a adaga. Ai, porque nós temos que os Targaryen tem que estar no trono quando a grande ameaça chegar, essa babaquice de fanservice pra encaixar com Game of Thrones. Mas enfim, mas o Daemon perceber que essa é a guerra que importa e que ele não vai chegar lá. E o Aemon ouvir da Helena, meu brother, você também não vai chegar lá. O Aegon vai voltar a ser rei e você vai morrer dia tal, hora tal, porque é assim. Esse tipo de percepção, a pessoa vê que, não adianta, tudo que eu tô fazendo é nadar contra a corrente e não vai dar tempo, e não vai dar jeito. É legal, enquanto tema do episódio inteiro, mas tema de último episódio de temporada, sabe? Com o orçamento que eles têm, com a expectativa esse devia ter sido o penúltimo falar episódio. De guerra, sabe? É estranho, assim. Se esse fosse o penúltimo episódio e a gente tivesse o último episódio com alguma coisa acontecendo no início de uma guerra, uma batalha, alguma coisa que, assim, beleza, fechamos ali os arcos que a gente construiu nessa temporada, resolvemos Daemon, resolvemos Kristen Cole, resolvemos Alicent, Rhaenyra aqui, e agora já tá tudo esquematizado, a gente vai guardar a grande guerra pra próxima temporada, mas a gente ainda vai ter um vislumbre. Uma guerrinha. Pequeno embate. Um pequeno guerrilho. Uhum. O fim da vamos começar uma coisinha, um dragãozinho que solta um fogo ali, uma coisa... Vai ter um negócio... E não, cara, a gente não tem isso, né? Fica mais um vem aí daqui 2 anos. Nossa, seria cara, muito melhor se o final da temporada fosse o 7º episódio, porque ele é muito mais revelador do que qualquer outra coisa. Ele ele chama a gente pra conquistar, ele chama a gente pra... Ele dá muito mais gás pra gente partir para um próximo capítulo do que o final da... E você tem tudo episódio. De bom que esse universo proporciona nesse episódio, tudo. Cara. Apesar de que, dentro da lógica de Game of Thrones, de Westeros, que eles criam, né, essa coisa de ser irreverente, de ser... a gente quebrar expectativas e tudo mais, eu achei bobo, porque você imaginava já que ia acontecer
exatamente o que aconteceu com aqueles dois personagens, né? Então pra mim foi meio assim, nossa, parece... Me veio aquela coisa assim, eu tô assistindo um episódio de qualquer outra série de medieval, assim, parecia mais Senhor dos Anéis do que Game of Thrones. É o que eu falei de ter ficado previsível. Como, né, amigo? Não é o quê? Você já sabe que aqueles personagens vão ter relevância. Eu acho que é mais o... Você tem que pegar a filosofia de Miley Cyrus. It's all about the climb. Beleza, você já sabe que é o rolê, mas a execução do plano da semeadura, que é como o Uff e como o Rio conseguem o dragão. Eu gosto. Mas custava fazer a gente se afeiçoar por um personagem e matar ele lá? Entendi. Uma coisa mais Game of Thrones, assim, né? Quantos, tipo assim, eu jurava que um deles ia morrer, óbvio que aí foi né? O que eu queria... Mas vocês entenderam. E, tipo assim, a Game of Thrones vai fazendo você se afeiçoar pelos personagens. Tipo assim, morreram 30 personagens, 30 pessoas lá naquele... Os figurantes, tudo, uns 50 figurantes. O que custava criar mais um pra morrer lá também? Entendeu? Assim, desenvolver a história, já que tinha tanto tempo lá pra fazer aquilo que fizeram com o Daemon... Mas então, nesse quesito, amigo, de armadura de enredo, House of the Dragon é muito mais final de Game of Thrones do que começo. Muito mais, assim. Eles têm os favoritinhos deles e você não vai perder esses favoritinhos até lá no final da história, sabe? Nesse sentido, sim. Ele não tem aquela pegada Ned Stark, Tywin Lannister. Não é. É aquela, você já sabe quem são esses, você vai acompanhar esses até o final e tal... porque tem as mortes, mas são as mortes, como você disse, de qualquer série normal. A Rhaenys, todo mundo gosta da Rhaenys, mas a Rhaenys é uma personagem secundária, descartável. A época dela, a época de relevância dela já passou, é off-screen, já foi, né? É histórica. Então, assim, você tem essas questões. Se a gente perdeu o Corlys, se a gente perdeu o Otto, vai ser uma coisa assim... Beleza, eles são veteranos, eles são de outra época, eles são de, sabe... Mas eles não matam a Rhaenyra, assim, né? Eles, assim, não. É uma coisa que... Nossa, é uma coisa que falta muito. Em Game of Thrones tinha muito isso. Mas é aquela coisa assim, amigo. Essencialmente, isso não é spoiler, não. Essencialmente, vai morrer todo mundo. É uma guerra sobre como... Não é uma guerra sobre lados. E é por isso que é foda essa lógica de colocar os pretos tão bonzinhos, tão moralmente corretos, sabe? Porque não é pra ser uma guerra de lados. É uma família que rachou... e tá usando armas nucleares pra cima da própria população, e é óbvio qual que vai ser o resultado. Vai dar merda pra todo mundo. Esse é o ponto, fala sabe? Isso, né? Em algum momento do episódio. Em algum momento da série, eu acho que tem alguém que fala isso. O Rhys Ifans, que é o Otto Hightower, perguntaram pra ele, qual lado você tá torcendo, não sei o que. Ele falou assim, cara, os dois lados são genocidas. O que é bom aqui é você acompanhar como eles estão fazendo e você torcer pra que você especular sobre qual vai ser o jeito legal que todos eles vão morrer no fim das contas. E é meio isso. Se você for por essa lógica, é meio isso. E até por isso é decepcionante a segunda temporada, porque ela te priva até disso, sabe? Ela não tem... esse impacto, você não sente o peso da guerra por conta da enrolação, da encheção de linguiça. Exatamente. Cara, mas nessa temporada, cada hora que aparecia um dragão é um deleite, cara. Pra mim ficou perfeito. A gente tem uns enquadramentos nessa temporada que eles conseguem explorar muito melhor os dragões incorporados na fotografia, criar toda uma ambientação. Eu acho que tudo ficou mais bonito. Vocês comentaram um pouquinho sobre valor de produção. Pra mim essa temporada tá muito mais bonita. Você sente o peso mesmo do dinheiro. Você sente que tá bem feito. Maquiagem, cabelo, cenários, figurino, os dragões, os embates com os dragões, eles aparecem mais, né? E, cara, e de novo, linkando com isso daí, o episódio 7, pra mim, apesar de ser previsível, da gente já saber que o Ulf e o Hugh que vão ser os montadores e tudo mais, é muito bom como toda a cena é construída. Eu acho a do Hugh, eu acho muito bem feita, cara, que tá todo mundo correndo e a câmera vai acompanhando ele ali correndo também, e só no último momento que ele fala, tá bom, foda-se, já me queima logo aqui, que o dragão vem, cara, eu acho aquela cena baixos, né? Linda como ela construiu. Você tem uma cena espetacular e você tem um geralzão fraco, mas você tem uma cena espetacular, você tem um momento muito interessante, você tem uma coisa visualmente muito bonita.
Tem um frame da Rhaenyra quando ela tá acalmando o Vermithor pra poder começar a semeadura que é lindo, sabe? Nossa, é Quando lindo. aberto assim, ela de frente pro dragão, você fala, porra, mano, é assim que a gente gasta wallpaper, dinheiro né? pra fazer, sabe? Ela e o House of the dragão dela de Dragon frente, wallpaper. House of the ela e o Dragon dragão wallpaper. dela de frente, o Fumaresia e o Adam também na praia, cara. Aquela imagem ficou linda. Sim, é lindo. Um de frente E eles usam ela muito. Então, pois é. Cara, então assim, a série, você vê que eles estão tendo um cuidado, né? Principalmente no visual da série, na construção de mundo, em termos visuais ali e tudo mais. Mas ficou essa sensação de filler, né? Eu ainda continuo achando os personagens verdes ali os mais interessantes de acompanhar. Eu gostava muito do Daemon, cara, de acompanhar o Daemon. Pra mim, na primeira temporada, ele tava sendo muito bem construído. E na segunda ele começou também. Na segunda, pra mim, tem esse problema, que até os 2 primeiros episódios você sente que continuou aquela construção que você tinha ali na primeira temporada. E depois isso dá uma caída pra tentar voltar no final. Nesse final, a gente falou, né, dele ser meio agridoce, meio anticlimático, mas eu gosto de como, o Luiz falou um pouco disso também, eu gosto de como ele encerra os arcos, ele vai fechando os arcos de todo mundo ali, apesar do Daemon ficar ali, arrastado, com aquele monte de visões que podia ter acontecido em 2 episódios, e ter uma visão quando ele toca na árvore que não tem nada a ver com as outras coisas que aconteceu com ele, isso resolveu o negócio, pra mim funciona ainda. Então assim, é o que eu acho, podia ter tirado toda aquela meiota ali, deixa ele só tendo essa visão desse último episódio agora, cara, era suficiente. Pra mim, ele entende ali naquele momento. Que é bem Marvel ele ver a Daenerys e ele falar o Winter is coming, né? Cara, não. Eu gosto. Não, sério. Sério. Eu gosto. Ai, Porque, cara, Daemon quem viu a acompanha esse tipo de Daenerys. universo, o que é isso? Tem que ter. Isso não é uma coisa que vai estragar nada. O Pra mim, Lucas e seu estraga momento, muito mais. Sou fã, quero service. É, exatamente. Sou fã, quero service. Eu ouvi isso mesmo. E não tá errado, não, tem que ter mesmo. Agora a questão é a seguinte, pra mim é bem encaixadinho, sabe? Tipo, olha, você tá aqui porque você gosta de acompanhar esse universo, você veio de Game of Thrones, você lê livro, papapá. Então aqui, ó, nós vamos te dar um negocinho pra você lembrar, tá aqui um vislumbre de como que essa história começou, a gente vai linkar com esse personagem aqui. Pra mim, esse tipo de coisa, esse agradozinho ali, esse fanservicezinho, é um fanservicezinho gostoso, bem feito que tem ali, e a trama continua, resolve alguma coisa pro personagem, sabe? E não atrapalha em nada. O que eu não gosto é que quando fica um negócio completamente Eu jogado. entendo, amigo. O que eu não gosto é que, assim, tudo bem que Game of Thrones é no futuro, mas a gente tem que considerar a cronologia das séries, né? É retcon, sabe? Eles estão se fiando numa coisa que não aconteceu em Game of Thrones. Eles estão fingindo que aconteceu uma coisa que não aconteceu em Game of Thrones. House of the Dragon tá querendo dizer que a Daenerys é o Azor Ahai, a Daenerys é o príncipe que foi prometido. E não é, mano. Não é ela quem resolve a guerra contra o inverno. Não é. Então, assim, é um puta de um retcon. Então, eles ficam fazendo um fanservice da pior parte da série original. Sabe? Nossa, pior que é mesmo. Por quê? Então, eles fazem uma visão pra te lembrar do que Game of Thrones não foi. Pra te esfregar na cara do que Game of Thrones deveria ter sido e não foi. Porque a Daenerys não é a princesa das visões, então a visão não vale de nada, ou então o final de Game of Thrones não existe, o final real é aqui, ou então é retcon, eles vão fingir que o final de Game of Thrones é diferente. Então, sabe, é aquele contexto assim, por que você vai se fiar no fanservice do pior dos seus momentos, sabe? Só pra botar o cara pra falar o Winter's Coming, pra ele ver, ai, beleza, tem uma descendente, eu sei lá, eu não sou muito fã de fanservice otário, assim, mas, ok, de novo, é bem executado, sabe? É visualmente bonito. Você olhar, acha legal. Pô, Daenerys, legal, tá nascendo os dragões aqui e tal. Mas, em termos de escrita, parece que tá sempre um passinho atrás, assim. Isso me chateia. Mas, assim, antes da gente encerrar, o saldo geral da segunda temporada, Gusta, ficou com expectativas pra terceira, com base no que você viu esse ano? Nossa, pra mim, a semana que vem eu já esqueci. Eu vou tranquilamente continuar a minha vida, de verdade, tô assim, tranquilíssimo. Tanto é que eu comecei a assistir a segunda temporada e já tava, e perdi, não assisti, né? Todo mundo tava assistindo e eu já não tava com hype. Então parece que não tá me pegando mais não, viu? Igual pegava Game of Thrones, gente, eu assisti até a última temporada, todos os episódios juntos, muito hype, assim. Pode ser que tenha a ver
com tipo de série que eu tô assistindo ultimamente, tipo de conteúdo que eu tô vendo ultimamente, mas assim, supostamente HBO e essas grandes séries eram pra atrair muito a minha atenção, né? O Lucas trouxe Succession como exemplo e eu lembro muito de como a treta da família pegava muito mais do que os detalhes, né? É muito mais legal você ver dois irmãos numa sala brigando por uma caneta, por uma assinatura, do que você saber por que essa assinatura tem que ser feita. Então, e Succession, você também assistiu todos os episódios religiosamente, exceto um. Exceto o que tinha que ver, né? Não vamos falar sobre isso, deixa abaixo. Mas o que eu acho interessante é isso, assim, sabe? De observar que a trajetória de Game of Thrones para House of the Dragon foi eles perderam um pouco essa tendência de focar no que é importante, no que é legal do universo, que é, no fim das contas, a treta entre as pessoas, que é o conflito, o embate, o diálogo, a assimilação dos personagens com o personagem e depois a decepção do espectador com aquele mesmo personagem, e a gente decepciona com um porque o outro teve uma outra camada que foi adicionada na trama e aquele personagem morreu e a gente quer que o outro que matou morre primeiro e o rei tem que morrer sufocado, que a gente quer ver ele morrer da pior forma possível. Sabe, umas coisas assim que perdeu. Tanto faz, pra mim, assim, começou a virar uma coisa assim meio, então tá, a Rhaenyra vai, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o dragão dela agora ela tem 3 dragão grande, aí agora ela vai fazer um grande duelo com o Vhagar, então é isso que vai acontecer, então eu preciso assistir isso, então é isso que eu quero assistir na próxima temporada. Em Game of Thrones eu não tinha noção do que ia acontecer. Eu não tinha ideia, e acho que a graça era essa, era um pouco de falta de perspectiva no bom sentido. No sentido de que eu vou acompanhar esses personagens, eles são extremamente instáveis, porque pessoas que têm muito poder são extremamente instáveis. Succession, né? Vamos trazer agora aqui o parâmetro. Extremamente instáveis, extremamente... elas saem de um lugar e vão para o outro sem dar satisfação umas para as outras, sem precisar dar valor moral para o que elas estão fazendo. Elas fazem porque elas querem, elas fazem porque elas são ricas, elas fazem porque elas têm poder. E esse universo perdeu esse encanto. E eu acho que era essa a graça, né? Por que eu tô vendo esse monte de gente rica duelando e brigando e arrancando os cabelos? Porque elas são, em essência, o que elas são, né? A humanidade em toda a sua potência. Então, é muito isso, assim, sabe? Eu acho, perder um pouco o valor de dramaturgia mesmo, um pouco. Querendo ou não, sabe? É legal, mas todo mundo percebeu. Pode perguntar pra todo mundo fala, essa temporada tá pior. Você tenta defender, mas você acaba caindo, você acaba deslizando nesses defeitos. As pessoas defendem porque é o efeito marvelização, igual você falou. É o efeito de, eu não vou falar mal de um negócio que eu assisto desde 2011. Não é meu momento agora de falar mal. Mas, gente, infelizmente, ele teve um downgrade aí de operacionalização no roteiro, nas tramas, na forma como que os personagens agem. Então, no fim das contas, passando a régua, não tá me atraindo como me atraía mais. Eu acho que a HBO... Eu tô mais animado pra ver White Lotus. Uma hora dessa. Lucas, e aí? E é triste porque as duas séries que eu mais gosto esse ano tiveram temporadas filler, que é House of the Dragon e The Bear. Também foi uma puta de uma temporada filler. Mas enfim, eu ainda saio com um saldo positivo, eu ainda tenho hype, sabe? Eu acompanhei a temporada inteira assim, esperando chegar o domingão ali no horário pra assistir e passar a semana comentando com os amigos. Então eu ainda tenho esse hype, eu tenho muito mais esse hype com House of the Dragon do que eu tive com Game of Thrones, porque na época eu caguei, peguei pra ver anos depois. E então eu não fiquei com esse apreço em Game of Thrones. São coisas que eu assisti, poxa, realmente tem grandes momentos, ela é muito boa até certo ponto, mas eu não tive esse apreço pessoal assim com Game of Thrones, igual muita gente tem, muita gente entrou nesse universo por conta disso. E eu tenho muito mais com House of the Dragon, me encantou muito mais, assim, porque eu já tava mais engajado ali, né, no universo e tudo mais. No fim das contas, essa temporada eu ainda saio com um saldo positivo. Teve um downgrade, concordo com o Gus. O resumão de tudo que a gente falou aqui.
teve esse retrocesso em questão de trama, né, de roteiro, de ter uma coisa muito arrastada, onde você sente que as coisas não estão indo pra frente, é a temporada inteira te prometendo que algo vai acontecer e esse algo nunca acontece, mas que ainda tem momentos bons, ainda visualmente ela é muito bem feita, né, tá tudo que a gente tinha de bom ali de construção de mundo na primeira temporada, aqui tá melhorado, só que a trama, o que os personagens, o arco dos personagens que a gente queria sentir ele alavancando, o peso, a consequência, toda a trama entre o embate, né, entre os personagens ali, o que o Gusto falou, a gente quer ver a treta mesmo, a gente quer ver o que tá rolando entre eles se enfrentando ali, as estratégias de guerra, e parece que isso não vai muito pra frente aqui nessa temporada. Eu acho a primeira temporada sensacional, acho que ela termina de uma maneira que você... Cara, o final da primeira temporada é ótimo, o episódio inteiro é muito bom, e o final dele é muito impactante. E aqui a gente tem 2 momentos impactantes no meio da série, mas não tem esse final agridoce. Então, sim, ainda saio com um saldo positivo, porque eu gosto de acompanhar esse universo. Acho que eles estão tendo um cuidado, assim, de cuidar muito do... O cuidado de cuidar é ótimo. Mas eles estão tendo esse cuidado com o visual da série e de a gente percebe que aonde eles querem chegar. O problema é que eles tinham uma temporada inteira pra encher até eles chegarem onde eles querem. Mas você percebe que tá tendo um cuidado de, olha, a gente sabe o que a gente vai fazer lá na frente, tá? A gente só precisa chegar até lá. E o como eles estão chegando até lá que não foi tão bom assim. Agora é com vocês. Gostaram da segunda temporada de House of the Dragon? Não gostaram? Ou ainda não assistiram, mas ficaram com vontade ou sem vontade? Enfim, vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá porque todos os episódios já estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.